Bom, vamos lá, aluno. Eu acho que você já deve ter visto outro vídeo que eu falo sobre progressão de carga. E agora, para ajudar naquele conteúdo, vamos falar de mais um conceito que você vai ouvir bastante, né? Qualquer vídeo que você vai ouvir o pessoal falar, você vai ouvir falar sobre repetição na reserva, tá? O que é repetição na reserva? Primeira coisa para entender é a falha. Então vamos voltar mais um conceito. Falha é quando você não consegue executar o movimento. E aí tem muita gente que confunde falha com sensação de dor, com nossa, eu tô cansado, ai, tá doendo muito, eu falhei. Não. Você tem um movimento concêntrico e excêntrico no exercício, certo? Concêntrico é quando você contrai, excêntrico é quando você relaxa o músculo. Então assim você não fica preso se o peso está subindo, está descendo, porque vai variar se você tiver com halter, tiver numa máquina, tiver com cabo. Então entende assim, concêntrico, o músculo contraindo, excêntrico, o músculo relaxando. Peito, músculo contraindo, concêntrico, excêntrico, músculo relaxando. Bíceps, concêntrico, excêntrico. Tríceps, concêntrico, excêntrico. Então, aí fica mais fácil você entender. A falha é quando você não consegue fazer a concêntrica do movimento, é a primeira falha, é a falha concêntrica, é a primeira que vai acontecer. Então, você está executando o exercício, você faz a força para contrair e depois você relaxa. Faz a força para contrair, depois você relaxa. Vai chegar um momento, se você for até o seu limite, que você não vai conseguir fazer essa contração. Então essa é a primeira falha. Então essa é a falha concêntrica, tá? Por que a primeira? Porque dá para você seguir o exercício, por exemplo, se alguém te ajudar, ou se você der uma balançada no corpo fazendo a técnica de roubada. Então tem jeito de você transpor a falha concêntrica. E aí vamos falar que alguém está te ajudando. Então você está fazendo uma rosca direta, sobe, desce, sobe, desce. Quando você já não consegue subir, se o colega vem e dá aquele toquinho na mão, ele sobe. Você transpôs a falha concêntrica. E aí você desce, segurando. Ele vai te dar mais um toquinho, você desce segurando. Ele dá mais um toquinho e você já não consegue segurar, aí você despenca. Aí você teve a falha excêntrica. Então, falha concêntrica mais falha excêntrica é a falha total, tá? Isso só para determinar o que é a falha. Mas a gente vai preocupar sempre com a falha concêntrica, ou seja, você não conseguir subir, beleza? Então, você entendeu o que é a falha, agora repetição na reserva é quando você não vai chegar na falha. Então você está fazendo um exercício, vamos supor um agachamento com a barra nas costas, livre. Você vai fazendo as execuções. Quando você percebe, fala, ó, se eu fizer mais uma ou duas execuções, eu vou falhar. Então isso são duas repetições na reserva. É uma coisa exata? Não, porque justamente você tem a impressão que se você fizer mais duas, você vai falhar. Pode ser que às vezes você force um pouquinho, faça mais uma, mais duas e ainda assim não falhe. Agora, vamos falar assim, é subjetivo, mas é um parâmetro bom para você conhecer o quanto você vai ficar longe da falha final, tá? É lógico, quanto mais experiência você tiver, mais acurado vai ficando essa sua percepção de estar perto ou não da falha. Eu falo porque é normal, o aluno tá com aquela cara já de sofrimento quando eu estou treinando ele, e não, eu vou falhar. Aí você fala, vai, ele faz mais uma. Vai que dá mais, ele faz mais uma sozinho, sem eu pôr a mão. Vai que dá mais uma, ou seja, ele faz mais duas, três repetições sem falhar. Então assim, é subjetivo e você vai levar um certo tempo até adquirir experiência suficiente para entender que a falha, às vezes, você consegue chegar mais perto dela do que você imagina, tá? Mas, de primeiro momento, não se preocupe nisso. Se preocupe em, eu sei que se eu tentar mais duas repetições, provavelmente eu vou falhar. Então, isso são duas repetições na reserva, tá? Então, esse conceito de repetição na reserva já vai te ajudar a entender o próximo vídeo que eu vou falar sobre faixa de repetição e a progressão de carga de novo, tá?